Vale já caiu 22% em 2023, mas recentemente soltou um relatório de produção com crescimento de 6%, um pouquinho melhor que esperado. Vale a pena comprar ou vender? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa e venho aqui para vocês falar de ações, como sempre. Então vamos falar de Vale do Rio Doce, uma ação super popular para todo mundo, né? Inclusive o nosso pessoal do Wealth, a gente recomenda para eles não tenham Vale, mas os caras adoram Vale, tem Vale há muito tempo e viram toda essa alta de Vale nos últimos vários anos, né, com o minério de ferro subindo, o dólar subindo. E assim, sinceramente eu também gosto bastante de Vale, tem até o tio meu que trabalhou na Vale a vida inteira e até hoje o cara tá lotado de ações de Vale e ele sempre fica me sacaneando quando a Vale sobe, as minhas ações não sobem e tal. Por que vale ou não a pena comprar Vale agora? Obviamente, vamos olhar os resultados, né? Quem é a Vale, que era a Vale do Rio Doce, agora não é mais, né? Sempre vem na minha boca Vale do Rio Doce. Quem é a Vale? A Vale é uma mineradora que basicamente tira minério do chão e vende para a China. A China é a grande compradora de minério do mundo, então ainda é bastante importante para as produtoras de commodities, né, minério principalmente, a economia chinesa. A economia chinesa, desde a pandemia, né, eles tiveram uma pandemia tardia, que foi até meio estranho, até recentemente, no começo desse ano, eles ainda estavam em lockdown, então a China ainda estava fechando lojas, não deixando o pessoal sair na rua, e lá o lockdown, vocês viram, né, foi muito pior que aqui. Em lockdown, a economia chinesa ficou meio parada, saiu do lockdown, todos os analistas falaram, não, agora a economia chinesa deslancha, né, os caras vão crescer um monte e tal. Não cresceram. Então a economia chinesa vem decepcionando trimestre após trimestre ou mês após mês. Todo mundo imagina que o governo vai voltar a acelerar a economia de algum jeito. Será que o governo vai voltar a acelerar a economia via infraestrutura, que é o grande, digamos, indutor do crescimento, né, dos últimos anos da China? Vamos lá. Por que o crescimento econômico foi induzido pela construção? Porque é fácil. A China não tinha nada, né? Não tinha infraestrutura. Para criar um país, para construir um país, você precisa da infra. Então a China colocou muito dinheiro na construção e aí os caras começaram a construir muito prédio, se alavancaram demais. Hoje os construtores lá estão com certo problema. A infra já está pronta. Então assim, será que a China vai voltar a investir por esse lado? Será que eles precisam de mais infra? Pensa no que já foi feito, né? A população chinesa agora está caindo. Então assim, será que eles precisam de mais estradas, mais portos, mais rodovias, mais estradas de ferro e tudo mais apartamentos? Não sei, eu imagino que sim, né? Assim, não é que o negócio vai parar de crescer agora, mas deve crescer menos, né? A economia chinesa já vem crescendo menos. E aí o preço do minério de ferro sofre. Quando o preço do minério de ferro sofre, obviamente a Vale também sofre. Eu falei que saiu recentemente um dado de produção da Vale, a produção da Vale cresceu 6% em um ano. Então assim, não é um crescimento gigante, não é um crescimento pequeno. A Vale é comparável ao minério a longo prazo, só que ela tem um ganho em cima do minério, que é o ganho de produção dela, ela produz um pouco a mais todo ano, 6%, alguma coisa por aí, 5%, mais ou menos. E ela também tem um ganho de produtividade, ela consegue produzir, ou ela consegue um resultado melhor produzindo a mesma coisa, ou com o preço do minério de ferro no mesmo nível. Então, a longo prazo, a Vale segue o minério de ferro, a longuíssimo prazo, ela ganha um pouco em cima do minério de ferro. Quanto que ela ganha em cima? Eu imagino que uns 10%, né? Então, você está comprando Vale, está comprando minério de ferro mais uns 10%, mais ou menos. E aí depende de quanto ela produz a mais, qual a geração de caixa, aí do preço do minério de ferro, depende de várias coisas, mas chuta mais ou menos isso. Se você puxar a longo prazo, você vai ver que a Vale nos últimos 10 anos ganhou 14% ao ano em média, deu uma rentabilidade de 271% em reais. Se você coloca em dólar, obviamente esse ganho é bem menor, né? Porque o dólar subiu bem nesse tempo. Mas em reais, fato é que é 14% ao ano. É bom, é o dobro do Ibovespa, mas não é aquele negócio que enche os olhos, fala, nossa, vou encher a mão dessa empresa para ganhar 14% ao ano. E para frente? Para frente eu imagino que o minério vai ficar mais paradão, né? Nesses últimos 10 anos o próprio minério subiu 100%, né? Dobrou em reais. Imagino que ele fique mais paradão ali, então a Vale vai subir menos também, talvez 10%, que é o que ela ganha mais ou menos em cima do minério. É o que faz sentido para os próximos anos. Se você está disposto a ganhar 10% ao ano comprando ação de Vale, maravilhoso. Eu acho que fica muito próximo do CDI, você consegue comprar um título longo, sei lá, 2035, os títulos da Marília. Você consegue até comprar alguma coisa que você não paga nem imposto, que paga mais que isso. Então assim, não sei se vale tão a pena assim comprar Vale. O que eu acho que vale a pena comprar? Eu acho que se você quer commodities, né, eu quero alguma coisa dolarizada, que não depende do Brasil, que sabe, exporta, que tem uma vantagem competitiva gigantesca com lá fora, obviamente eu vou falar de PetroRio. Mas eu vou tirar a PetroRio da conta agora. PetroRio é exatamente isso, né? Exporta petróleo, dolarizado,
tem um crescimento de produção violentíssimo. Esse ano eles estão crescendo 100%, então Vale cresce 6%, PetroRio cresce mais de 100% agora, né? Mas tem várias outras empresas que também são muito boas, por exemplo, do agro, por exemplo, até exportadoras industriais que têm um crescimento maior do que Vale pensando a longo prazo. Outra dessas empresas de commodity que também é uma mineradora, mas minera ouro, muito mais valioso que minério de ferro, é a Aura 33, está com um programa muito grande de crescimento de resultados, então está produzindo muito mais ouro e está diminuindo a sua exposição, né? O quanto a empresa depende do preço do ouro para os seus resultados. Então ela tem a mina de Almas que começa a produzir entre 50 e 60 mil onças ainda em 2023. Em 2024 tem a mina de Borborema, que a gente espera mais ou menos umas 100 mil onças na mina. E em 2025 a mina de Matupá, que são mais 50, 60 mil onças por ano, que começam a produzir lá em 2025. Então, assim, é muita produção a mais, o que tira a necessidade que a commodity suba para o resultado da empresa subir. Uma outra empresa que agora vem do agro é 3tentos. 3tentos é basicamente uma fornecedora de insumos e tudo mais para o fazendeiro. Eles têm muitos consultores que fazem tudo que o fazendeiro basicamente precisa, né? Então o fazendeiro tem muita confiança neles e eles têm um ecossistema, né? Eu dei essa palavra, mas um ecossistema onde eles tanto compram soja do fazendeiro quanto eles vendem os insumos para o fazendeiro, se aproximando muito mais. Eles têm muito nome no agro, eles têm muita confiança do fazendeiro em cima deles, vem apresentando resultados muito fortes, mesmo esse ano com o agro ruim. Ano que vem, com o agro dando uma melhorada, devem voar ainda mais, mas mesmo esse ano os resultados deles são super bons. Então, compre exportadoras, não compre Vale do Rio Doce. Talvez PetroRio, 3tentos e Aura seja melhor para o seu portfólio. Muita gente nos pergunta, mas Vale paga muitos dividendos? Paga. Hoje em dia a Vale está pagando mais ou menos 8% de dividend yield, né? A quantidade de dividendos que ela paga em relação à prestação. Faz sentido? Faz sentido. Quanto eu ganho a mais em uma empresa que paga dividendos? Você ganha mais ou menos o crescimento de resultados, mais a geração de caixa pelo dividendo, né? Então soma 8% do que você imaginaria que a empresa consiga crescer de resultados a longo prazo. Como a longo prazo ela depende do minério, então é minério mais 8. Talvez mais um pouco da produtividade a mais que eu falei que a Vale tem. Então, assim, faz sentido comprar Vale pelos dividendos? Faz, porque é uma empresa pagadora de dividendos, gera muito caixa. Como ela não tem muito crescimento, ela não precisa reinvestir muito dinheiro, então sobra caixa para ela pagar dividendos para seus acionistas. Faz sentido? Faz sentido, uma boa empresa, uma ótima empresa, eu só acho que tem coisa melhor. Mas assim, a Vale é uma boa pagadora de dividendos, sempre foi e deve ser para sempre, né? Porque ela não tem muito espaço para crescer. Se ela dobra a produção de minério de ferro, ela enterra a gente em minério, né? Não tem demanda para isso no mundo. Mas se você está super interessado em dividendos, eu te mando 3 pagadoras de dividendos que pagam ainda mais que Vale e ainda tem crescimento de resultados, que estão nesse relatório aqui embaixo, feito pelo maravilhoso Guilherme Tiglia, o especialista da Nord em dividendos. Dá uma olhada que vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer. Até a semana que vem. E comentem aqui qual empresa você quer que eu comente ou qual empresa dividendeira você gostaria de ter no seu portfólio ou já tem e gostaria que a gente comentasse se vale a pena continuar ou se vale a pena trocá-la. A gente pode até chamar o Guilherme aqui para isso, né? Valeu, abração.